Voltamos no nosso curso de aprender linguagem C, no estilo de curso de programação para engenharias. O primeiro programa fizemos um Alô Mundo, mas a gente vê que a gente tem aqui 7 versões de Alô Mundo. Vamos passar pelas outras versões? A segunda versão do Alô Mundo, a gente não tem um comentário inicial. O nosso programa tem vários prints, alô, espaço, mundo, e tem um /n. Vamos compilar? Para isso a gente vai remover o anterior, não precisaria, mas é mais conveniência. rm alô mundo. Vamos compilar com gcc alô mundo 2.c, que é o código fonte. Então, os arquivos programas de computadores feitos em C, ele termina com a extensão .c. E o nome do executável vai ser alô mundo 2. Ele reclamou aqui desse warning, que nessa época não dava quando eu fiz o programa, né? Ele quer que ponha um int aqui, que é o tipo da função, que esse zero é do tipo inteiro. Vamos executar o programa. Note que ele é quase exatamente igual ao primeiro Alô Mundo. A diferença é que ele tem esse caractere especial, porque N é a letra N, mas quando você põe a contrabarra, que é essa barra invertida, ela na câmera, como que faz para mostrar para vocês aqui uma barra invertida? Assim, tá difícil fazer aqui para vocês. Vamos ver. A barra invertida, ela pula uma linha no console aqui. E veja que você pode dar vários comandos prints e um print só. A diferença é no desempenho, porque aqui, entre aspas, você está passando uma string, que é um tipo de dados, ele representa letras e números. Então você está mandando uns 10, 12 comandos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 comandos. O desempenho, ele é um pouco menor, mas esse programa é tão rápido que você não vai sentir a diferença, né? Só para mostrar que você pode ter mais de um comando. Aqui no caso a gente chama de chamada de função num programa, e eles são executados sequencialmente. O programa começa aqui, primeiro comando, segundo comando, terceiro comando, e acaba se tornando zero. Se você fizer aqui echo, que é um comando que imprime, cifrão, interrogação, ele mostra que retornou zero, porque ele informou o sistema operacional que o programa foi um sucesso, retornou zero. Vamos para a terceira versão do Alô Mundo. Vamos pegar esse aqui, Alô Mundo Newline. Ele é muito parecido com o primeiro. Olhem o primeiro aqui. O newline, ele simplesmente tem um /n e um único comando printf. Vamos compilar. gcc alô mundo newline.c -o alô mundo newline. Ele reclamou do warning, mas ele compilou do mesmo jeito. Um warning é só um aviso, tá? E ele imprimiu alô mundo e pulou uma linha. Veja que é o mesmo tipo de programa. Esse é um conceito muito interessante em programação. Ela é quase como se fosse umas ciências humanas, né? Por mais que seja de exatas, nem sempre você tem só uma resposta certa. Você pode alcançar o mesmo objetivo com vários métodos. Aqui, vamos remover esses executáveis aqui, que a gente não precisa, né? Todos clicando e deletando. E agora vamos passar para esse alô mundo string de formato. Printf, ele é print formatted. A string de formato é que você pode passar na sua string, que é o que você define entre aspas, uma string de formato que você usa um caractere especial. A gente viu que a contrabarra, ela dá um significado especial. N é new line, pula uma linha. E a porcentagem, você define uma string de formato. S é para você passar um dado como uma string. String é uma cadeia de caracteres, é uma letra depois da outra, e o último caractere é um /0, que quer dizer o endereço de memória 0, só para ele dizer que é o fim da string. Como eu falei, preciso fazer um curso de pré-computação para você entender a estrutura de memória do computador, como as variáveis são armazenadas em endereços de memória consecutivos, um do lado do outro, e na linguagem C, para você definir que o final de uma string você tem um caractere 0. Então, uma string vazia, ela vai ter um tamanho 1, que ela precisa do caractere 0. E uma string de um caractere vai ter que ter tamanho 2, porque tem que ter o /0. Aí aqui ele vai substituir, na hora de imprimir, ele vai pegar esse segundo valor que é passado aqui, entre vírgulas, e substituir aqui
E esse programa então faz a mesma coisa que os outros. Ele também imprime Alô Mundo, mas nós vamos executar para pegar a prática. Por que que eu gostava de fazer nesse estilo aqui? Porque a repetição, isso aqui é um estilo tipo um kata. A repetição faz o aluno fixar o conteúdo. Então você tem 7 alumundos. Por quê? Porque o aluno vai entender digitando 7 vezes que ele sempre tem que dar include standard I/O no programa dele. Ele não tem como, se ele deletar o standard I/O e tentar compilar, ele vai falhar. Pode ser que não fale e dê um warning porque o GCC é muito permissivo, mas é que ele deu um erro. E geralmente, assim, isso daqui é o que mais assusta as pessoas, né? Os estudantes de ciência da computação são mais acostumados a ler essas mensagens de erro, mas a pessoa se assusta porque um pequeno erro deu quase 10 linhas de erro, ó, e ele aponta aqui e dá o número da linha, mas é um formato bem críptico, né? Aí tá falando assim, a declaração implícita da função printf. Aí a pessoa fala, o que que é isso, né? Aí ele tá dá uma sugestão, ó, inclua standard I/O ou proveja a declaração da função. Então, ou eu teria que inventar essa função printf, ou teria que incluir standard I/O. Aí o aluno vai entender, eu sou obrigado a ter o standard I/O. E também ele entende que ele é obrigado a ter o main, ele tem que pôr o int main para não ter erro. E, e esse foi já o terceiro exemplo de Alomundo, né? O quarto, Alomundo, o 2, o newline e o string de formato, né? Já fez o newline aqui. Vamos apagar aqui o string de formato e vamos para o Alomundo em ASCII, que é American Standard Decodification. Eu esqueci, eu sabia isso de cor, quando a gente é professor, a gente sabe de cor o que é ASCII. American Standard Code for Information Interchange. É como se fosse um tipo ISO, só que o ISO é internacional é para o mundo inteiro. O ASIA é só para os Estados Unidos. O ASCII, né? É um tipo americano dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele é focado no alfabeto latino. As nossas letras, alfabeto latino, romano. Ele não é focado em caracteres chineses, japoneses, cirílicos, árabes. Para isso, surgiu depois um formato chamado TF8, tem o TF16, TF32. O TF8 é mais usado. É um formato multibyte, porque o ASCII ele guarda uma letra em um byte. Um byte são 8 bits. Como eu falei, preciso ter um curso de pré-programação para ensinar tudo isso para vocês. Eu pressupondo que vocês já tiveram. Então, essa tabela ASCII, como um byte ele tem 256 valores, vai de 0 a 255, a tabela ASCII atribui um valor para cada, uma letra para cada valor. E ela só consegue ter isso de valor para as letras maiúsculas, minúsculas e símbolos especiais. E esse Alô Mundo, todos fazem a mesma coisa. Então aqui você percebe que o 65 é A maiúsculo, 108 é L, 111 é O minúsculo, 32 é espaço, e o 10 é Enter. E esse programa faz a mesma coisa em Primeiro Alô Mundo. Ele tem vários porcentagens C, e cada um é substituído pelo símbolo correspondente, porque C é de caractere. Um caractere ele ocupa um byte. A string ele é uma cadeia de bytes e termina com um zero. Então a string tem um tamanho arbitrário. Mas você tem que reservar aquela memória. E se a gente pegar aqui e compilar, gcc alomundo ASCII .c -o alomundo ASCII, a gente imprime aqui Alomundo. Então é o mesmo programa, só que se você for lá na Wikipedia e procurar por tabela ASCII, ou aqui nesse site do IME aqui, ele te dá a lista dos caracteres. Aí ele está dizendo aqui, ó, o A maiúsculo, 65. Então cada caractere tem um valor. Aí a gente fala brincando que o estudante de computação, de programação, ele parece aqueles programador da Matrix, né? Porque você está programando, você vê todos os binários, os números, e você sabe o que que isso é. Todo estudante de computação sabe que o A maiúsculo é 65, que o espaço é 32 e que o enter é o 10, por exemplo, né? Isso é muito comum. Então, esse foi o nosso segundo vídeo do curso Aprenda a Programar em C em exemplos e vemos mais exemplos de Alô Mundo.